Fala, mitos e mitas, Luiz Bastos 93 gravando mais um conteúdo de qualidade para vocês. Se você chegou até aqui, já chega se inscrevendo no canal, deixando aquele like, se possível, piquezinho tá na tela, Live Pix do Luiz Bastos 93. Esse aqui é o nosso time de valorização, tá, galera? Mas agora é hora de escalar o time final, com estatística, com dica, com melhores jogadores por posição para a rodada 31, correto? Vamos começar pelo goleiro. Vamos entrar aqui, ó, no escala 10. Vamos ver as melhores opções para goleiro. A gente tem aqui o Fortaleza e o Botafogo sendo os times que mais cedem para goleiro, ok? Só que Santos e Mirassol, consequentemente, não conquistam tanto. Olha o cruzamento legal aqui do Flamengo, do Corinthians e do Vasco, tá? E de acordo com o mando atual, também a gente continua aí com Flamengo e Inter. O Inter aparece. E a gente tem aqui, ó, o Bahia muito forte, tá? Ó, o Bahia conquista muito com o goleiro. Por quê? Nos últimos 5 jogos que o Bahia tem em casa, olha aqui, ó. Casa, o Bahia tem 4 vitórias e 1 derrota, sendo que as 4 vitórias, 1-0, segurou o SG contra o Palmeiras, segurou o SG contra o Flamengo, 1-0, segurou o SG contra o Grêmio, 4-0 e segurou o SG contra o Internacional, 1-0, tá? Bahia muito forte mesmo. Vamos ver aqui como visitante. O Palmeiras fica legal com o Carlos Miguel, aqui tem o Rafael. O Fortaleza fica muito bom também, tá? Mas um outro dado estatístico que vocês sabem que eu gosto de usar é a análise de scout de defesa. Por quê? Porque aí a gente não vai só pela média, a gente vê os times que estão chutando muito a gol barra os goleiros que estão defendendo muito. E aí, nessa análise, quem que a gente tem? O Palmeiras, Fortaleza e Botafogo são os times que mais chutam, né? Mais cedem defesas para goleiros. E aqui, ó, Flamengo e Sport novamente tendo um bom cruzamento de scout, tá? O Sport, por incrível que pareça, ele não tem só média cedida. O time do Sport também cede defesa para o Rossi, tá? E como aqui, ó, visitante, o goleiro do Vitória é uma boa, mas eu não arriscaria. O time do São Paulo deixa muito chutar, tá? Muito chutar. E o Fortaleza novamente aparecendo, tá? Como uma boa opção fora de casa. Mas, como a gente já sabe que a maioria vai de Rossi, a gente está até no mais escalados, e não é por conta dos mais escalados, a gente viu a análise estatística, o melhor goleiro para a rodada é o Rossi. Quais são as outras opções que eu indicaria além do Rossi, tá? A gente tem o Ivan, tá? Do Internacional, um bom goleiro, tá? Para essa rodada. A gente tem o Carlos Miguel, que a gente viu a estatística. A gente tem o Ronaldo também, tá? Para quem não tem muita cartoleta, o Ronaldo é baratinho, tá? Precisa de pouco para valorizar. E é uma excelente opção. Mas, antes de eu continuar esse vídeo, se você não deixou o like, deixa ele lá. Eu quero falar para vocês uma coisa. Esse time que eu vou montar para a rodada 31, ele vai ser um time de ousadia. Por quê? Eu tô muito atrás das minhas ligas, eu tô acho que 70 pontos atrás das minhas ligas. Pô, mas você não pode ser tão ousado. Realmente, se eu tirar 10 pontos cada rodada, eu brigo lá na frente. Só que assim, como eu tô atrás das ligas, eu não tô conseguindo tirar esses 10 pontos na rodada. Então, eu vou fazer um time mais ousado. Se você não quer um time mais ousado, você se baseia aqui nos mais escalados, ó. É aqui a zaguinha do Flamengo, os laterais do Cruzeiro. Aqui, ó, esse meio-campo aqui é muito bom. Caio Jorge e Vitor Roque é muito bom. Flaco Lopes não tá tão escalado, mas é uma boa opção. Eu acho que tem melhores. Mas assim, não fugir desse meio-campo, fugir com uma peça ou outra dessa zaga. O Rossi, pra mim, eu acho que não tem como fugir. Caio Jorge e Vitor Roque manter. Então, assim, tá lá em cima, tá líder, mantém sua regularidade. Se você tá líder, você conseguiu graças ao seu mérito, tá? Eu vou fazer algumas ousadias. No gol, eu vou começar tranquilo, tá? No gol eu vou começar tranquilo, fazendo o nosso hackzinho com o João Ricardo e colocando o Rossi no banco. Por quê?
Pô, se ele tomar um gol, eu acho que ele não vai fazer muita defesa. Eu acho que o Rossi vai fazer ali entre 5 e 7 pontos, tá? Não vai fazer muito mais que isso. Na zaga, vamos mudar aqui o escala 10 para zagueiros, tá? Vamos mudar para zagueiros e ver quais são as melhores opções. Quem que a gente geralmente busca? Jogadores que têm uma estatística favorável, tá? Favorável. Quais são os jogadores que estão sendo mais visados essa rodada? A gente tem os jogadores do Flamengo, a gente tem os jogadores do Palmeiras, os jogadores do Cruzeiro não serão os titulares, não será Fabrício Bruno e não será o Villalba, tá? Então quem que a gente olha aqui pela estatística, quem que fica legal para essa rodada, tá? A gente tem aqui, ó, o Corinthians e o Grêmio, sendo o Grêmio o time que mais cede para zagueiro contra o Corinthians, que é o time que mais conquista, tá? A gente tem o Bahia também tendo uma combinação boa com o Bragantino. A gente tem o Vasco correndo um pouco mais por fora. E a gente tem o Internacional e o Bahia e o Corinthians novamente. Então o que a gente vê aqui, ó? A gente vê Corinthians, Bahia, o Bahia com um mando conquistado muito bom, tá? E o Corinthians. Então é meio que Bahia, Inter e Corinthians. O pessoal tá olhando mais pro Flamengo. Se você olhar pro Flamengo aqui agora, você vai ver que não tem um cruzamento muito legal. Por quê? O Sport, ele não ataca muito. Então, por ele não atacar muito, ele não consegue ceder pontuação para os zagueiros. É um time que fica mais retrancado, ainda mais jogando fora de casa. A gente já tem a nossa peça pro SG do Flamengo, que eu acho que é o Rossi sendo um bom goleiro. Jogando fora de casa, quem que a gente tem aqui? O Flamengo, que cede muito para zagueiro, mas não dá para confiar no Inter. A gente tem o Fluminense e Ceará, que o Fluminense segurou o SG contra o Ceará aqui no Maracanã, mas joga fora de casa, é um outro jogo, tá? Não confiaria. E a gente tem aqui o Palmeiras com Juventude muito forte, tá? Um cruzamento muito legal. O Gustavo Gomes vem forte, o Murilo, o Fux que fez gol já mais de um gol já, tá? Fez ontem contra o LDU, contra a LDU. Vamos fazer uma outra análise aqui por scout para zagueiro, tá? Vamos ver os jogadores que mais cedem desarme para zagueiro, que é um scout muito difícil que gera bons pontos, tá? Bons pontos. Então a gente vê aqui, ó, que quem cede bastante é o Grêmio novamente, tá? O Corinthians fica legal. O Bragantino cede legal também, tá? Mas aqui no acordo do mando, não tá... Olha, o time do Corinthians tá ficando bem legal, tá? O zagueiro do Corinthians tá ficando legal para essa rodada. Do Bahia também um pouco, do Inter, ó, fica legal também, verificando desarme. Então a gente tava com Corinthians, Inter e Bahia, continua. Corinthians, Bahia e Inter, tá? Continua. Vamos ver aqui, ó, o Palmeiras. Olha aqui como conquista desarme fora de casa também o São Paulo, Ferrarese correndo por fora. Já fica legal aqui também, ó, pro Palmeiras novamente, tá? São Paulo e Palmeiras fica bem legal. Palmeiras conquistando bastante desarme fora de casa com os zagueiros, tá? Só que assim, vamos ver os últimos 5 jogos do Juventude em casa. O Juventude perdeu, mas o Botafogo não segurou esse G, ó. O Juventude fez gol, aqui o Juventude não fez gol contra o Flamengo. Juventude fez gol, Juventude fez gol, Juventude fez gol. Então assim, nos últimos 5 jogos em casa, o Juventude só não fez gol em um jogo. Esse time do Juventude em casa é forte, tá? É forte. Vamos ver uma outra análise aqui, que é de finalização defendida, tá? Para ver qual zagueiro é bom na hora de finalizar, qual time cede para zagueiro a finalização defendida. Então a gente vê aqui que o time que mais cede é o Botafogo, seguido do Vitória, mas o Cruzeiro tá com o time reserva. Finalização defendida não tá um scout muito legal, tá? Vamos analisar agora os atletas prováveis, tá? Vamos ver aqui, ó, os prováveis zagueiros, quais são as melhores opções, vai de acordo com a média básica. Então a gente tem aqui Gaston Ávila, o Gêmeos correndo por fora que ninguém tá olhando, Arboleda, por enquanto aqui, ó, nenhum time muito favorável. A gente vem com o Juninho, tá? Que tem um cruzamento legal.
Mas aqui o Gustavo Henrique. De cruzamento a gente tem o Juninho e o Gustavo Henrique, tá? Mas, cara, como eu falei que eu ia fazer um time mais ousado, e a gente viu que o Bahia, dentro de casa, segurando o SG nos últimos 5 jogos, segurou em 4, tendo 4 vitórias, eu vou aqui com um forte cruzamento do Bahia, tá? E como eu vou fazer um time ousado, eu vou ver aqui no Prováveis do Cartola a escalação do Bahia, se tem alguém em dúvida, mas geralmente é o Santiago Mingo e o David Duarte. Eu vou dobrar, isso mesmo, eu vou dobrar a zaga do Bahia, tá? Pode ser um arriscamento errado, porque o Bragantino mudou de técnico. Talvez o Bragantino deu uma melhorada, tá? Aquele pós-técnico para falar que o problema era o técnico, não sei. Aparentemente achava o Fernando Seabra um bom técnico. Mas o Bragantino começou a enguiçar desde ali do começo do segundo turno e parou. Vou dobrar David Duarte e Santiago Mingo, tá? Vamos ver uma última análise de gol. Se os times aqui, ó, quem cede gol para zagueiro. Olha lá, o Bahia faz gol com o zagueiro e o Bragantino cede gol para zagueiro. Ó que beleza, que já tá ficando Bahia aqui, ó. Vamos ver nos últimos de acordo com o mando. Novamente, hein? Então vamos manter nosso Bahia. Vamos começar aqui, ó, por média, agora vendo nossas laterais, tá? Antes de eu ir para as laterais, vou falar para vocês algumas posições, alguns jogadores, tá? Zagueiros que eu acho boa para essa rodada, tá? Eu sempre gosto de frutar por média. Carlos Cuesta é uma boa. Não sei se o Vasco segura SG, mas é uma boa. A gente tem o Gustavo Gomes, muito boa. Léo Pereira ou Léo Ortiz, ambos são muito bons, tá? Gemes é uma boa. Gaston Ávila pela média básica, tá? Robert Renan é uma boa. Murilo é uma boa. Só aqui, ó, Gustavo Henrique é uma boa. André Ramalho é uma boa. Então aqui para vocês, só por aqui, por baixo, eu já dei umas 10 opções que são boas, tá? Mas eu quero ir aqui, ó, tentar cercar esses 2, 3 pontinhos do Santiago Mingo. E o David Duarte, ele é muito bom na bola aérea, tá? Muito bom na bola aérea. Ele não é tão bom de média básica, ó. Tem 10 desarmes, não é um jogador que faz tanto desarme. O Santiago Mingo já é um jogador que faz mais desarme. Mas eu tô confiante nessa dupla. Para reserva, na nossa zaga, quem a gente pode escalar? A gente vai com o João Vitor, tá? Do Mirassol. Então a nossa dupla de zaga do Bahia. Aqui dá para você tirar um ou outro e colocar o Léo Pereira? Dá. É favorável você ter o SG do Flamengo, que é um SG muito provável. Só que eu vou colocar o técnico Felipe Luiz aqui mais pra frente. Vamos colocar já. Pra mim, o Felipe Luiz tem que ser o técnico de todos os times nessa rodada. Deve estar no mais escalados. É o técnico mais escalado, né? Tem que ter Felipe Luiz. Vou dar continuidade aqui com os laterais, tá? Aí na lateral, a gente vai entrar aqui pelo escala 10 e a gente vai ver que o melhor lateral esquerdo, por enquanto, aparentemente parece ser, ó, Vasco. Vasco tem lateral esquerdo que é uma boa, tá? Então a gente tem Bahia novamente, tá? Pelo fato do Bragantino ceder. Eu não tinha visto a escala 10, eu fiz um vídeo que não sei se você viu, assiste aí, tá no canal, que é o vídeo de tiro curto, e no meu tiro curto eu fechei a zaga do Bahia, tá? Mas aqui a gente tem como lateral esquerdo o Vasco muito forte mesmo, tá? A gente tem o Reinaldo, tá? Mas eu acho que não é o Reinaldo, acho que é o Felipe Jonathan que joga, né? É o Felipe Jonathan que joga. Mas assim, a gente tem o lateral esquerdo do Vasco, que é o Piton, se eu não me engano. Muito forte, tá? A gente tem aqui o lateral esquerdo do Ceará, que eu não confio tanto. O do Bahia e o do Inter. Pô, Bernabei, tá? A gente tem aqui o Juba, né? Muito forte, o Juba que fazia bons pontos. É uma boa. São Paulo, Bahia novamente, tá? E aqui correndo por fora um Internacional.
Vamos ver lateral direito. Lateral direito. Então, na esquerda a gente tem Vasco, Bahia e Inter. Vamos ver na direita. Na esquerda tá Vasco, Bahia e Inter. Na direita a gente tem quem? A gente tem Corinthians, o Mateuzinho. O cruzamento é bom. Aqui o cruzamento do Flamengo não é tão bom, mas o Flamengo é o time que mais conquista com o lateral direito. A gente tem Internacional novamente, tá? Então a gente tem, ó, Inter, Flamengo e Corinthians. Inter novamente. Olha o Vasco como vem forte e o Flamengo vem muito forte também, tá? Só que assim, galera, aqui não tem como fugir do Paulo Henrique, tá? Então a gente pode ir de Paulo Henrique e mais um. Vamos garantir nosso Paulo Henrique. Um lateral tem que ser o Paulo Henrique. Vocês sabem que aqui não tem clubismo, sou São Paulino, escalo contra o São Paulo. Acho que o São Paulo vai tomar uma taca do Vasco, tá? Acho mesmo que é no mínimo uns 2-0. São Paulo é muito freguês do Vasco São Januário. E como eu tô fazendo um time mais ousado, eu tenho que ir contra os meus princípios de futebol, de clubismo, e eu vou com o Paulo Henrique. Paulo Henrique tem que estar no seu time. Só que assim, a gente não viu tanto destaque pro Kaique Bruno e pro William. A gente viu pro Bernabé, tá? Bernabé é uma boa para lateral. Olha, o mínimo dele para valorizar é um pouco alto, mas ele vem de boas pontuações, ó. Bernabé é uma boa, tá? Bernabé é uma boa. O Juba é uma boa. Vamos ver aqui, ó, fora de casa o Palmeiras, como que tá de lateral direito. Ó, fica legal Fortaleza e Palmeiras também nas laterais direita. Vamos ver na esquerda. Na esquerda nem tanto. Na esquerda já vale mais o Enzo Dias do São Paulo, mas eu acho que não segura SG, tá? Então, galera, quem a gente tem aqui? Deixa eu ver, só confirmar quem que é o lateral do Vasco. Lucas Piton. E é um cara que ninguém tá olhando, tá? Mas quem a gente pode completar? A gente tem Kaique Bruno e William, que estão nos mais escalados, ambos são boas opções, tá? Lembrando, o último jogo do Vitória fora de casa foi 1-0 contra o Santos pro Vitória, tá? 1-0 pro Vitória. Vitória, o Cruzeiro que deu uma estagnada, tá? Não vem fazendo bons jogos. E o Vitória deu uma perigosada lá. Aqui, ó, Juninho Capixaba tomando 3 gols, fez 7,70, tá? Uma boa também. Enzo Dias pela estatística, Mateuzinho uma boa. O Bidu, eu prefiro o Mateuzinho entre os dois atrás do Corinthians. A gente tem o Bernabé, que tem um bom cruzamento, tá? E aqui a gente vai fechar de Lucas Piton, galera. Lucas Piton, olha isso, os últimos 4 jogos. Que belezinha, não? Vamos ter que fechar com ele. Então, esse é o nosso time, tá? Lembrando que eu tô atrás das ligas. Pô, Luiz, se eu tivesse líder, você não ia usar tanto assim? Provavelmente o Paulo Henrique eu manteria. Aqui o Rossi eu manteria, o Felipe Luiz eu manteria. Poderia escalar uma das duas peças aqui do Bahia, mas o mais indicado seria Léo Pereira e Léo Ortiz, né? Aqui eu tô dando uma ousada num time que eu acho que segura SG e tem chances de pontuar bem. O Sport não cede muito para zagueiro. E o Lucas Piton, aqui é uma peça muito mais ousada, tá? O lateral Lucas Piton e um dos dois zagueiros do Bahia, para mim é muito... Aqui já vem pro time que tá precisando buscar pontos. Aqui você pode ir com qualquer um dos dois do Cruzeiro. Aqui você tem Mateuzinho do Corinthians. Aqui você tem o Bernabé do Internacional. Então você tem outras opções, tá? Eu vou com o Lucas Piton. Tem o Emerson Royal também do Flamengo, que é uma boa, tá? Mas aqui eu vou fazer isso porque eu preciso de tirar pontos dos meus adversários, tá? Meio campo, bora para meio campo. Aqui eu vou fazer um meio campo mais enxuto, porque para mim, sem estatística, porque a estatística ajuda, principalmente na zaga, mas aqui no meio ataque você tem que ter um pouco mais de feeling dos jogos. Arrascaeta e Matheus Pereira, para mim, tem que estar em qualquer time. Estão nos mais escalados, tá? O Arrascaeta nem tá... perdão, aqui, ó. Os dois muito bem escalados, ó. Mais de 200 mil e o outro com 100 e pouquinhos mil.
Então, assim, Arrascaeta e Matheus Pereira, não por estar pelos mais escalados, mas pelos que eles vêm apresentando no Campeonato Brasileiro. Os dois vêm jogando muito bem, fazendo boas pontuações, sabe? Ó, quando faz mal, faz 3, faz 4. Matheus Pereira vem diminuindo, mas ele bate falta e ó, 6, 6, 11, 11, aí aqui 1, 2, 4, dois monstros. A nossa dúvida que a gente vai usar o escala 10 é, na minha opinião, ver qual que é o terceiro meio-campo que a gente tem que escalar, tá? A gente tem que ver aqui a terceira peça. Eu acho que o Matheus Pereira e o Arrascaeta, mesmo para tiro curto, são indispensáveis. Então assim, ó, a gente tem o Flamengo, tá? Arrascaeta. O Cruzeiro com o Vitória não é tão bom, tá? O cruzamento, mas para mim não tem como tirar o Matheus Pereira. E aqui vem muito forte o Corinthians, tá? O Grêmio é o segundo time que mais cede para meio campo e, de acordo com o mando atual, cede muito para meio campo. O Garro tem uma grande e boa chance de imitar, tá? Alan Patrick também. Vamos ver o Palmeiras. Ó, o Palmeiras conquista legal, mas não cede muito, tá? Bahia também. O Bahia não conquista tanto, mas o Bragantino até que cede para meio campo, tá? Mas o Bahia não é o time que mais conquista, não. A gente tem quem, então? A gente tem o Corinthians muito forte, tá? O Garro, estatisticamente é uma ótima opção. E a gente tem o Flamengo e o Inter. Cara, por incrível que pareça, eu achei que o Carrascal aqui, ele não ia aparecer. Achei que poderia aparecer como mais escalado um Alan Patrick, um Garro, tá? Mas o Carrascal tá como mais escalado. Vamos ver aqui, Alan Patrick, olha que belezinha. Mas o Alan Patrick, ele não é tanto de média básica. Falando em média básica, vamos entrar no escala 10 e vamos ver aqui quais são os atletas meio-campistas que possuem maior média básica para essa rodada. Média básica. Olha lá, Matheus Pereira, tá? Média básica. Arthur Melo, o Barros aqui é muito mais por conta de desarme. Felipe Coutinho, olha, vamos ver aqui o Felipe Coutinho. Fez 13, 2.4, 3.8, tudo de média básica pelo jeito. Vamos ver se São Paulo cede. Vamos ver se São Paulo cede para meio campo. Não cede muito. Nossa, o Coutinho era uma boa, hein? O Coutinho era uma boa, hein? A barreira ia virar baile. Mas não, estatisticamente não é tão bom. Ó, a gente tem aqui nosso Arrascaeta. Tem o Garro, tá? Ah, eu acho que eu vou de Garro. Eu acho que eu vou de Garro. Então, meu terceiro meio-campo. Vamos ver aqui se o Prováveis do Cartola já deu a arbitragem. Esse cara gosta de marcar pênalti, hein? E aí fica bom pro Alan Patrick, hein? Vamos ver no jogo do Corinthians como tá. Olha aqui também, Marcelo de Lima Henrique marca pênalti pra caramba. William José que bate pênalti, se eu não me engano. Aqui já não é tão legal, deve dar certo. Cara, agora vendo esse dado aqui de pênalti. Caramba, já ficou mais interessante colocar o Inter. O problema é que o Atlético Mineiro é um bom adversário, né, galera? É um bom adversário. E o Grêmio também. O Grêmio também é um bom adversário. Então, assim, pensando em adversário, pensando que o Carrascal joga aqui, eu acho que eu vou acabar fechando no Carrascal, tá, galera? Vou fechar no Carrascal. E aí, vamos fazer aqui, ó, no primeiro nosso lateral reserva, tá? A gente vai com Varela. Não, pior que acho que o Varela não joga, não. A gente vai com o Escobar. Isso mesmo, Escobar. Cara, na verdade não, hein? Eu acho que eu vou de Santiago Arias. Eu acho que eu vou de Santiago Arias do nosso querido
Tô vendo que tem um bicho ali. Nosso querido Bahia. Vamos ali, ó. Comprar nosso lateral. Ó, vê se vocês conseguem ver. Parou ali, ó. Em cima da minha cabeça. Passou. Santi Arias. Do Bahia. Então, meio campo fechado. Matheus Pereira, Carrascal e Arrascaeta, tá? E aqui vamos dar uma caprichada nesse meio campo. O Carrascal é baratinho. A gente tem... Não. Santiago Rodrigues, não. Putz. Não tem muito reserva de luxo. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos escalar nosso ataque. E aí a gente volta, tá? Ataque, pra mim, Caio Jorge tem que estar no seu time. E aí, como eu vou dar uma arriscada, galera? Vamos ver aqui, ó, prováveis do Cartola. O ataque do Flamengo, pra mim, tem que ter uma peça, tá? O Carrascal já joga aqui, a gente vai com ele. O Samuel Lino tá provável. E tem Bruno Henrique ou Plata. Eu acho que vai ser Bruno Henrique, mesmo ele falando que não gosta de jogar de centroavante. Eu acho que vai de Bruno Henrique, tá? Vamos ver pelo escala 10, cruzamento de scout para atacante. Bora lá. Atacante. Qual o time que mais cede para atacante? Sport. Depois, São Paulo. E qual o time que mais conquista? Internacional e Vasco. Vasco fica muito bom, tá? Muito bom. Ó, o Vasco fica muito bom. O Inter fica bom. E o Flamengo nem tanto. O Flamengo é mais pelo sedimento do Sport, tá, galera? Então aqui a gente tem Vasco, Inter, em terceiro lugar Flamengo. Nossa, olha o Palmeiras como conquista fora de casa. E o Juventude cede. Eu não queria de Vitor Roque. Mas a estatística não tem como. Não queria mesmo de Vitor Roque. Eu vim fazendo esse vídeo pensando, não vou escalar o Vitor Roque porque eu tenho que dar uma ousada e ele tá nos mais escalados. Maior média básica. Quem a gente tem aqui? Guilherme. Nossa, Vitor Roque. Caraca. Meu, ó. Eu vim pensando em escalar um atacante, pelo menos um do Vasco. Só que aqui tá dando só Nuno Moreira e André Gomes. E aqui no Prováveis do Cartola, a gente tem quem? O Vasco. Tá Verrete, Ryan. Verrete é dúvida, mas eu vou com o menino Ryan, velho. Ó lá, Ryan. E eu pensei até em colocar o Ryan de capitão, tá, galera? De capitão. De verdade. Prováveis do Cartola. Galera, uma coisa que é muito legal vocês olharem, eu vou mostrar aqui pra vocês no Prováveis do Cartola, baita site. É a arbitragem aqui, ó. Ele dá faltas, cartões amarelo, vermelho e pênalti. Então aqui, ó, é um árbitro que marca pouca falta, que tá verdinho, aplica pouco amarelo e é neutro. Não é nem muito nem pouco vermelho e pênalti, tá? Aqui, ó, já é um árbitro ruim, não marca muito pênalti, dá vermelho. Entendeu, ó? Aqui não tem informação, deve ser o primeiro jogo dele. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, acho que ele fez só um jogo se bobear. Deve ter dado pênalti. Ó, o Garro não fica tão legal, nem o Yuri Alberto, tem muita gente colocando. O Marcelo de Lima Henrique é legal você ir com o William José, por exemplo, ou usando muito. Aqui já não é nem tão assim, 0,38. Aqui, ó, o Alan Patrick fica legal, tá? O Alex Gomes Stefano. Ó. Não é legal também pênalti, então o Coutinho a gente deixa de fora. Mas quem é mais legal aqui é o Inter, hein? 0,42, tem um lá que tem 1 também, né? Ó, esse aqui 0,75. Eu quase certeza que é o José que bate pênalti.
No Flamengo também, o Arrasca. Mas, nosso atacante, que a gente vai fechar com quem? Comenta aí pra mim, faz um favor. Engaja meu vídeo, curte e aproveita e faz um comentário. Qual que é a sua dupla ou trio de ataque, tá? Deixar Vitor Roque de fora é dose, hein, galera? É dose. Tipo, é um tiro no escuro, né? Mas aqui a estatística mostra, no cruzamento de scout, que o Vitor Roque é uma boa opção. Eu não queria com o Vitor Roque de verdade. E ele às vezes bate pênalti também, né? Caramba, que dúvida. Vitor Roque. A gente tem um Carboneiro. O Yuri Alberto tem gente escalando, mas eu não acho tão bom assim. Caraca, não tem como deixar o Caio Jorge de fora, meu. Nem o Vitor Roque. Eu queria... Meu, vou fazer o seguinte. Cara, eu vou com o Samuel Lino. Eu acho que esse jogo Flamengo Sport, de verdade, eu acho que é um jogo que, assim, não tem como não ser igual aquele Flamengo e Vitória que o Flamengo fez 6-0. Eu tô achando que vai ser uns 4-0 pro Flamengo. De verdade. Pô, mas daí vai sem o Vitor. Caramba, cara. Galera, se inscreve no canal, dá o seu like, porque eu vou atualizar esse time provavelmente. Nossa, meu Deus, eu tiro o Vitor Roque ou o Caio Jorge. Muita loucura, muita loucura. Muita loucura. Olha, não tá legal o Caio Jorge. Mas olha aqui, o que mais cede é o Vitória. Ah. O que mais cede é o Vitória. E aqui o que mais cede é o Juventude. E o Palmeiras conquista muito, cara. Meu Deus, que dúvida. Muita loucura. Cara, eu vou... Não tem como, velho. Tem que ter um atacante do... Tem que ter um atacante do Flamengo. Tem que ter um atacante do Flamengo. Tem que ter. Tem que ter. Ah, eu vou de Samuel Lino. Tô nem aí. Vou de Samuel Lino. Cara, eu não consigo tirar o Ryan, cara. Não consigo tirar o Ryan. Não consigo tirar o Caio Jorge. Eu vou sem o Vitor Roque. Rezem por mim, vou sem Vitor Roque. Aqui, galera, se você tá melhor na sua liga, você não, eu já falei lá atrás, meio campo pode manter esse, mas aqui, ó, Samuel Lino, você tira ele e bota Vitor Roque. Eu vou sem. Eu vou bancar um time sem Vitor Roque. Vou bancar. Na minha reserva, eu não vou nem com o Flaco, eu vou de Carboneiro, tá? Carboneiro na reserva. Aí, galera, o que eu vou falar pra vocês? Aqui, o meu capitão é o Arrascaeta. Não vou confirmar a escalação ainda, por quê? A Arrascaeta, pra mim, se a gente viu lá nos prováveis, é o melhor por conta da estatística, é o melhor por conta de pênalti, é o melhor por conta que joga muito, tá? É o melhor porque o Flamengo tá sem o Pedro, então às vezes o pênalti cai pro Arrascaeta, falta, ele pode bater, perde aquele homem de referência, então ele puxa também um pouco de responsabilidade. Só que assim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Carrascal. E agora, Alan Patrick ou Garro? Alan Patrick ou Garro? Eu vou de Alampa, tá? Eu vou de Alan Patrick. Só que eu vou fazer aqui, ó, na reserva, eu vou colocar o Carrascal de reserva de luxo. Porque vocês sabem, quem me acompanha sabe, a reserva de luxo é sempre no lugar do capitão. Então, se o meu capitão é o Arrascaeta, tá?
Inclusive até disso a gente vai estar fugindo, porque eu acho que os capitães mais escalados vão ser Caio Jorge e Vitor Roque. Acho que o Arrascaeta vira a ser a terceira opção dessa rodada. Eu vou aqui, ó. Arrascaeta e Samuel Lino, Carboneiro na reserva, Carrascal como reserva de luxo. Galera, acompanhem o canal, se inscreve no canal, tem atualização via shorts, eu não vou conseguir fazer outro vídeo, então por isso que eu falo sempre pra vocês, se inscrevam, curta o vídeo, se possível faz o Pix, mas principalmente se inscreve no canal, porque eu atualizo tudo via shorts, galera, tudo via shorts. A gente vai ver notícias, se Samuel Lino não jogar, já vou adiantar que provavelmente eu tire aqui. Não sei se eu vou com o Plata, não sei se eu vou com o Luiz Araújo, mas se não for o Samuel Lino, eu acho que eu vou com o Vitor Roque. Porque eu não quero nem com o Plata, nem com o Luiz Araújo. Se não for o Samuel Lino, aqui entra Vitor Roque. Galera, esse é o time, é um time um pouco mais ousado. Durante o vídeo eu expliquei para vocês quais são as peças que vocês devem escalar. Nosso meio-campo aqui não tá tão ousado, porque para mim, ó, jogadores que você tem que ter. Para mim, Rossi tem que ter, Felipe Luiz tem que ter, Paulo Henrique tem que ter, Matheus Pereira e Arrascaeta tem que ter, Caio Jorge tem que ter e o Vitor Roque tem que ter. Eu tô bancando o meu time sem Vitor Roque. Eu tô 70 pontos atrás do líder, eu preciso começar a ousar. Pô, posso me ferrar? Posso, mas você deixando o seu like, se eu bater 100 likes, eu não vou zicar, porque eu vou fazer 100 pontos. Cada like é um ponto. Deixa o like aí. Meu muito obrigado e